Resumindo, né? A gente tem que repetir mesmo para a gente aprender. Amém? E diz assim, a parábola da semente. E todo esse capítulo, né? Ele vem falando sobre a parábola do semeador. E vai contando, né, toda a história. Aí tem a parábola do semeador, né? Aí a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. Fala que Jesus, ele acalma, né, a tempestade. E antes fala sobre a parábola da semente, né? Tudo no capítulo 4. E é essa aqui que a gente vai refletir um pouquinho sobre ela. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Então vamos refletir, né, um pouquinho sobre essa parábola. O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse, né, semente. Quer dizer, Jesus, ele falava muito através de parábolas. Jesus, ele sempre ensinava por parábolas, né? E é uma coisa que eu acho tremenda, eu acho muito importante. Não é que seja obrigatório, mas eu acho muito importante quando alguém, né, que prega, que traz uma história, ou que faz uma ilustração, ou que traz algo que é para a pessoa aprender mesmo, né? Gravar. Lembrei porque o pastor citou isso, o pastor citou aquilo, né? Enfim, eu acho de extrema importância. Eu acho que é um método que todas as pessoas que falam, né? Sejam pastor, pregador, qualquer pessoa na área do ensino que vá transmitir algo, ela consiga falar aquilo, né? Ela consiga transmitir para o público. Porque às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, mas se ela não conseguir passar, né? Eu imagino que não vai ter tanto efeito. Por quê? Porque as pessoas não estão absorvendo, né? As pessoas, elas não estão... Ele não atingiu, pronto, vamos resumir. Ele não vai atingir o objetivo dele, que era passar aquela mensagem, que era que as pessoas aprendessem. Amém? Todo mundo está entendendo? Então, o reino de Deus é assim, você lança a semente. Primeira coisa que eu vejo aqui é que você não pode lançar a semente e pensar que ela nunca vai brotar, né? Mas para se lançar uma semente, tem que preparar a terra. Não é assim? Tem que ter um preparo para se lançar uma semente. Por que muitas vezes a semente não brota? Porque ela foi lançada de forma errada. Ela foi lançada em um terreno que não vai brotar, não vai nascer. Mas eu e você, levando isso para o lado espiritual, a gente não sabe que tipo de terreno a gente está plantando. Ou seja, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Eu preciso plantar na vida das pessoas. Plantar o quê, pastora? A palavra de Deus, o amor de Deus. Falar sobre a cruz, falar sobre o sacrifício de Jesus. E eu não vou saber quem é essa terra que vai receber ou não. Então, a minha primeira função aqui é lançar, diga lançar. Isso quer dizer o quê? Que umas vão brotar e outras não. Amém? Então, mas eu não vou adivinhar. Primeiro porque até adivinhar é pecado. Mas eu não vou acertar, eu não vou saber. Eu vou plantar só desse lado porque eu acho que esse aqui vai dar certo. A Fia tem uma amiga que ela acha que aquela ali ela vai investir porque vai dar certo. Às vezes, aquela que ela achava que ia dar certo, que ia receber a palavra, que ia frutificar, né? Com a semente que ela lançou, não aconteceu. E às vezes aquela que ela achava que não ia, que era na cabeça dela impossível, tinha um mínimo de possibilidade, é aquela que um dia ela rega direitinho, coloca, né, tudo que diz respeito a você plantar, cultivar,
E quando você pensa que não, brotou. Nasceu. A pessoa recebeu aquela palavra, a semente caiu no seu espírito e frutificou. Amém? Então, primeira coisa aqui que a gente tem que entender, que nós temos que lançar a semente, não importa onde, nem quando, nem que tipo de terra, que tipo de terreno eu estou lançando. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Amém? Eu tenho que lançar essa semente. A semente da palavra de Deus. A semente do amor de Deus. A semente do perdão de Deus. Tem que ser diferente. Olha, eu acho que às vezes as pessoas podem até me achar radical. Mas eu tenho tanto cuidado no que eu posto. Às vezes por uma frase o povo interpreta a gente. Não é? Eu sei que ninguém vai evitar. Cada um julgue, fala o que quer. Mas assim, eu me preocupo. Eu tenho esse cuidado. O que é que eu estou plantando aqui? O que é que eu estou falando? E esse ano da boca, eu confesso a vocês que eu me policio demais. Para que não saia nada errado. Amém? E segunda coisa, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, quem dá o crescimento é eu ou Deus? Amém? Então eu tenho que dormir. Aqui fala no sentido de você descansar. Ou seja, de dia ou de noite, mas no seu espírito vai haver o quê? Diga descanso. Porque não sou eu que vai fazer crescer. Não sou eu que vai fazer aquela semente brotar. Queridos, queridas, nós temos que lançar essa semente. Mas quem vai dar o crescimento não é eu, nem é você. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Quem dá o crescimento é Deus. Então a gente tem que descansar, aprender a descansar. Porque ela vai brotar. Mas só que ela não vai ficar pequenininha. Ela vai brotar e ela vai crescer. Amém? Às vezes também, como eu já falei, você planta algo e você diz, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ver o resultado disso. Vai. Vai sim. Um dia vai chegar. Às vezes as pessoas chegam para conversar comigo, ou com o pastor, né? E diz, acho que eu nunca vou ver isso. Eu digo, vai. Ah, vai. Eu não deixo nem a pessoa terminar direito. Vai. Porque o tempo não é nosso, queridos. O tempo é do Senhor. Amém? O tempo é de Deus, não é nosso. Muitas vezes a gente meio que atrapalha, sabia? Esse tempo. Às vezes a gente não está plantando certo. Às vezes a gente fica meio, usar uma palavra nordestina, a gente fica meio agoniada. A gente quer do nosso jeito, do nosso tempo. Não, queridos, continue regando. Continua regando. Sabe, às vezes eu olhava para o meu irmão Jorge e eu dizia, meu Deus, como o Jorge vai deixar essa vida? Mas algo dentro de mim bem forte dizia, e a palavra? E o que está escrito? E as promessas? Diga, eu não morrerei, mas viverei até que eu veja as promessas do Senhor se cumprir na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha cidade, no meu estado e na minha nação. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Deus, quando eu começo a olhar a história da igreja aqui, como eu me emociono. Como Deus fala comigo, queridos. Quando eu começo a lembrar do início da Insegec aqui, né, Regi? Regi é do início. E Regi sabe como foi. Quanta plantação. Quanta semente lançada. E quando eu olhava para Cleófilo, eu dizia, meu Deus, me faz pelo menos a metade dele. Que fé, meu Deus.
Ele pregava para 7 pessoas, parecia que estava pregando para 50. Eu dizia, tem hora que eu dizia, meu Deus, eu acho que meu marido é meio doido. Por que tanto fazia se tinha 3 pessoas escutando ele? Como se tivesse 7, que era o tanto que tinha, não era, Regi? No início aqui. Tanto fazia. Ele pregava com a mesma intensidade que vocês veem ele pregando lá no culto. Ele dizia, Deus me deu uma promessa. Deus tem um chamado na minha vida aqui. Amor, Deus vai fazer coisas grandes aqui nessa cidade. Deus vai nos usar. Para quê? Para a gente dizer que é alguma coisa? Não. Para a gente dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para cuidar de vidas. E eu digo a vocês, é a coisa que eu mais amo fazer. É cuidar dos outros. Corro tanto da sala que eu trabalho, quando penso que não, estou na outra sala. Meu Deus do céu, já estou aqui de novo. Penso que não estou lá. E às vezes quando as meninas se aperreiam, peraí, vai tu agora, explica lá. Explica lá. E naquela hora eu não entendo só assim explicar lá, eu entendo assim, o Senhor mandou eu, porque eu sou um canal teu aqui. Não é porque eu sei falar melhor do que elas não, que elas sabem também, com certeza. Mas quantas vezes eu tive a experiência de lançar essa semente. De lançar essa semente. E que um dia foi tão forte para mim. Chegou uma senhora. E eu disse, pois não? Bom dia, eu posso ajudar a senhora? A mulher olhou para mim. Como se eu fosse, tipo assim, a última esperança que ela ia ter ali naquele momento. E ela olhou para mim. E eu disse, meu Deus, essa mulher vai acontecer alguma coisa. Aí eu olho para os meninos, né? Estavam na sala comigo, só tinha homem na minha sala antigamente. Queridos, foi tão engraçado. Correram tudinho. Quando eles olharam para a mulher e olharam para mim, arregalaram os olhos. Licença, licença. E eu fiquei, quase me atropelava. E encostaram a porta. E eu fiquei sozinho com a mulher. E eu disse, se você quiser chorar, pode chorar. Pronto, foi só o suficiente, né? E aí ela chorou e ela compartilhou toda a vida dela comigo. E quem mandou aquela mulher ter confiança em mim? Diga Deus. E ela compartilhou tanta coisa e eu lancei a semente, eu lancei a palavra, E depois eu perguntei para os meus colegas de trabalho, por que vocês me deixaram sozinha? Eles disseram, eu vi logo que aquela mulher estava com problema. Aí o outro disse, e eu também vi, eu disse, se Goreto resolver, quem é a gente para resolver? Deus me livre, vou sair. Mas não é porque ninguém é bonzinho, não. É porque a gente tem que entregar aquilo que a gente tem. O que a gente tem é a presença de Deus. É o amor de Deus. É as sementes que Ele quer que nós plantemos. Amém, queridos? Diga semente de amor. Diga semente do perdão. Semente de alegria. Amém? Então é isso. A gente não escolhe onde a gente está plantando. A gente lança. Depois a gente descansa. Sabe por quê? Porque ela não vai só brotar, ela vai crescer. Mas ela vai crescer no tempo de Deus. Então tenha calma. Descanse no Senhor. Porque a terra, o versículo 28 diz, porque a terra por si mesmo frutifica. Diga, para haver frutificação, tem um processo. A gente já quer pular o processo, não é assim? E já vê tudo feito. Não. Tem um processo. Em tudo na nossa vida. Existe um processo. Tem uma frase que eu botei um dia desse. Que é mais ou menos assim, né? Quem viu? Que é mais ou menos assim. Tipo assim, só que alcança o propósito é quem suporta o processo. E todo mundo passa por esse processo. Pouco ou muito, mas passa. De um jeito ou de outro passa. Então primeiro vem a Eva. Diz que a terra mesmo ela se responsabiliza para frutificar. Então é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem vai fazer isso. Primeiro a Eva. Depois a espiga. E por último, o grão cheio de espigas.
Eu já vi vários pregadores falando sobre semente e eles dizem assim, que planta uma semente, né? Mas só que não fica só aquela semente. Quando você vai colher de uma semente que foi plantada, a colheita às vezes é grande, né? É imensa. No milho mesmo, né? Um grão lá e daqui a pouco você olha a espiga cheia de grãos. Você não tem nem noção de quantas sementes você vai produzir. Não importa, você tem que plantar. Amém? Essa história que não tem jeito, que não sei o quê, que não vai dar certo, que não sai do lugar, que bababá. Não. Você não é para ter essa linguagem, nem eu, nem você. Nós temos que ter a linguagem, aquilo que a palavra diz que a gente pode falar. Todo mundo diz o contrário, você diz diferente. Você vai dizer diferente. Amém? E quando já o fruto se mostra, o 29 para encerrar. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então o fruto ele vai ficar o quê? Verde ou maduro? Vai ter o processo, vai chegar o tempo de você comer. Levando para o lado espiritual, vai chegar o tempo de você colher. Não é? Às vezes eu lembro da irmã Creuza, quando ela diz assim, quando ela fala com Cleófas, ela fala com tanto carinho assim, né? Comigo também, mas assim ela chega e vai, meu pastorzinho, às vezes eu fico dizendo a Deus, por que o Senhor não me chamou antes? Eu já tenho essa idade. Só que ela não imagina quanto fruto ela ainda dá. Amém? Amém, queridos? Tudo na hora do Senhor. Tudo na hora de Deus. Quanta gente não regou? Quanta gente não orou por ela? Quanta gente acreditou? Todo mundo podia dizer, não, essa daí não. Mas alguém pagou o preço, alguém regou, alguém lançou a semente, alguém plantou, alguém aguou, alguém regou. E um dia, diga um dia. A palavra do Senhor diz o quê? Que um dia para Deus é... Como? E 1000 anos? Que ensinamento isso traz para nós? Que não é o meu tempo. Olhe para o seu vizinho e diga, não é o seu tempo. Agora não é o nosso tempo. Mas é o tempo de Deus. Amém? Nem vai ser antes, nem depois. É na hora certa, no tempo certo. E você veio hoje para o núcleo. Para o lugar certo. Na hora certa e para o lugar certo. Para ouvir essa palavra hoje. Que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente eu estou plantando? Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para que a gente plante sementes. E que Ele nos ensine, que Ele venha regar. E que Ele venha trazer o crescimento. E aí sim, nós vamos pegar a foice e fazer a colheita. Amém? Nós vamos colher, queridos. Tudo que se planta, colhe. Todo mundo sabe disso, até quem não lê a palavra. Mas é mais ou menos isso, né? Que o pessoal diz assim no mundo. Quem planta, colhe. Aí tem gente que diz assim, eu acho que fulano não está colhendo, não. Não está colhendo não, porque na cabeça de fulano, ela acha que fulano só está colhendo se for que Deus o livre uma tragédia. Que acontecer, não é assim. Não tem coisa pior do que a alma. Mas Deus nessa noite, Ele quer que nós plantemos sementes segundo a sua palavra. Semente de amor, de paz, de perdão. E você que está nos assistindo, que você possa receber essa semente no seu coração. E eu declaro uma semente de salvação para a tua vida. De resgate completo para a tua vida. E eu quero profetizar nesse ano que você e sua casa servirão ao Senhor. Que nada impedirá o projeto de Deus para a tua casa, para a tua família, para a cidade do Espírito Santo, para o nosso estado e para a nossa nação. Deus é Deus de promessas. E nós somos o povo que podemos lançar essas sementes. E ver a colheita e participar dessa colheita. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Fica de pé. Queria que você fechasse seus olhos. E repetisse essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, nesta noite
eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu prometo, Deus, que a partir de hoje eu viverei uma nova vida contigo. Eu te convido, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez, que o Senhor possa invadir a tua vida de uma paz sobrenatural. Que você seja cheio das sementes do Senhor. Deus te abençoe. Amém?